pastor Alex, ele está neste momento com o Maronilson e Vanessa, são, pelo que eu estou vendo aqui, eu não sei se eles são carioca ou se eles moraram no Rio de Janeiro. Como que era a situação do Maronilson e da Vanessa? Não existe nada que provoque maior angústia ao coração de um chefe de família do que não ter condições de levar o pão de cada dia para dentro de casa. E Maronilson e Vanessa quase passaram por uma situação como essa, mas Deus deu uma direção, não é verdade? Maronilson, bom dia. Bom dia, pastor. Foi verdade. Nós viemos do Rio, né? Eu cheguei aqui, fiquei desempregado um bom tempo e eu tentei diversas maneiras, emprego, tentei trabalhar, e lá no Rio eu trabalhava de motorista de ônibus. Quando eu cheguei aqui eu tentei motorista de ônibus, não consegui. Depois tentei faxineiro, tentei de tudo, mas não consegui emprego. E depois eu comecei a fazer pizza. Também cheguei a um ponto, cheguei ao fracasso de um delivery, mas quando eu cheguei na igreja, eu aprendi, eu era revoltado, eu usava droga, eu era viciado. E quando eu cheguei na igreja, eu aprendi a usar aquela revolta ao meu favor. Eu cheguei no período de fogueira santa e eu peguei o envelope e não tinha nada para gerar meu sacrifício. E a partir da segunda semana, orando, vindo na igreja orar, falando com o homem de Deus no altar, eu fiz uma aliança. Eu fiz uma aliança no altar. E Deus me deu a direção de vender pizza no sinal. Novamente, porque você já tinha tentado uma vez, antes de conhecer Jesus, não é isso? E deu errado. Eu achava que para mim ter um sucesso com pizza, eu precisava ter uma pizzaria. Mas Deus me mostrou que eu não precisava ter uma pizzaria no momento. Eu comecei a fabricar a pizza de novo, comecei a ir para o sinal vender. Então você fabricava na sua casa a pizza. Isso. E à noite você ia para o sinal vender. Sim, senhor. E aí? E no começo eu comecei a vender. Quando eu falei com o homem de Deus, ele falou que... Eu falei, pastor, eu estou com vontade de vender pizza no sinal. Ele falou, tudo que o senhor fizer na fé vai dar certo. Eu falei, arrebentou. Então eu fui. No mesmo dia eu fui vender pizza no sinal. E nesse dia eu fiz 9 pizzas. Vendeu 9 pizzas? 9 pizzas. E com o decorrer do tempo, eu fiz o meu sacrifício, né? E o homem de Deus sempre falava, o fogo de Deus vai descer em você, o fogo de Deus vai descer em você. E foi isso que aconteceu. No início foi muito difícil, as pessoas me criticavam, falavam que não ia dar certo, que eu era maluco. Ela tinha começado a trabalhar no emprego há pouco tempo. E aconteceu uma situação que eu fiquei impedido de ir para vender. E eu comecei a vender quando ela chegava do trabalho, 10 da noite. Aí, com o decorrer do tempo, foi aumentando a produção. Eu cheguei a vender 20, 30, aí eu não conseguia passar de 30 pizzas. Aí ela teve que fazer um sacrifício maior. A gente fez o sacrifício no altar, né? Depois do sacrifício a gente conseguiu comprar uma máquina. Aí só que a produção foi aumentando e ela teve que fazer um sacrifício. Ela teve que pedir demissão do trabalho dela. Para que ela pediu demissão do trabalho dela? Porque a gente precisava descer 2 degraus para subir 10. Isso eu não sabia. Isso quer dizer então que a produção aumentou? Aumentou. Hoje, em média, você vende quantas pizzas? Depois que ela sacrificou o trabalho dela, sim, eu comecei a vender 60 pizzas por dia. E uns dias de pagamento assim, que as pessoas recebem, eu chegava a vender 90, 80, até 100. E quando chegou a pandemia, eu fiquei meio apreensivo, porque eu tinha contas para pagar, eu tinha compromissos a fazer. E eu dependia do sinal. Eu dependia do sinal, mas só que Deus botou dentro de mim que eu dependia dele. Então eu não liguei para a mídia. E na segunda-feira, quando começou a quarentena, eu fui. Eu fiz uma quantidade menor de pizza, tipo 50 pizzas, eu vendi 27 pizzas. Coisa que eu vendia 60, 80 por dia. E logo em seguida, na terça, a mesma coisa. Só que na quarta-feira, teve uma repórter de televisão que me ligou. Ela perguntou para mim se eu tinha uma pizzaria e eu estava ganhando meu ganha-pão assim. Eu estava impedido de trabalhar na minha pizzaria. Sim. Eu falei, não, eu já trabalho no sinal já tem 1 ano e 4 meses. Ela assim, então posso fazer uma reportagem com o senhor? Pode. Aí eu comecei a usar máscara, eu já usava luva, eu uso uma roupa branca, eu estou todo adequado para trabalhar. Entendeu? Bem limpinho.
Ela foi lá, fez a reportagem comigo. Quando foi na quinta-feira, bombou. Bombou. Aí eu cheguei em casa, amor, bombou, vamos aumentar. E bombou de novo, e foi bombando. E eu tive que acordar mais cedo. Eu tô acordando 3 horas da manhã para fazer pizza. Você falou pra gente que houve dia de você vender 160 pizzas, é isso? Vanessa, como é que tá as coisas, Vanessa? Então, a gente tá acordando muito cedo para fazer pizza e tá vendendo muito. Portanto, que ele acorda bem cedo para fazer massa e ele sai a rodada de massa, eu já tô fazendo, saiu. Você largou teu emprego para ajudar ele a viver só disso agora? Sim, senhor. Foi uma dúvida que a gente teve muito no começo, mas Deus é conosco. Tá valendo a pena? Sim, senhor. Sem dúvida Aliança alguma. com altar, trajetor? Sim, senhor. Sem dúvida alguma, porque Deus está abençoando, Deus está honrando. A gente vem para cá, a gente ora, para tudo que a gente faz é pedir direção a Deus. Então, Deus está honrando, Deus é conosco e tudo está dando certo e estão arrebentando nas vendas, pastor. É isso aí, bispo. Todos aqueles, então, que têm uma aliança com o altar, Deus ele não desampara, seja em pandemia, seja fora de pandemia.